A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje é dia 7, 8, 9, 10, 11 de outubro e nós estamos aí no meio de mais uma confusão, de mais um caos do planeta Terra, que se chama a guerra no Oriente Médio. Na verdade, não é um caos, mas é mais um caos. Porque, na verdade, em todo o planeta há caos. Mas este é pontual. Por quê? Porque nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que conhecemos as profecias bíblicas antigas e para o fim, nós sabemos que Israel é o que nós chamamos de relógio de Deus para o tempo do fim. Nós, Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor são aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, creem que Jesus Cristo veio ao mundo em carne para os salvar, para os reconciliar com o Pai, e que através desse sacrifício na cruz, onde ele morreu por todos, que é um sacrifício extremamente específico e pontual nas suas profecias e nas suas peculiaridades e nas suas razões e nos seus objetivos, ele nos leva ao céu, e declaram isso com sua boca e com as suas atitudes, e que são cheios do Espírito Santo. Esses detêm o conhecimento, detêm a alegria, detêm o poder do nome de Jesus para operar milagres e maravilhas. E esses sabem que o tempo do fim, o tempo desse planeta está se findando. O tempo da humanidade, da história da humanidade está se findando. E que mais este caos, que é um caos pontual, muito triste, muito terrível, mas que sempre aconteceu no mundo, gente. Sempre aconteceu. Tá? Quando começou a guerra de Israel, eu tive assim, um momento de muito choro, de muito pranto, porque eu senti a dor. Eu comentei até com minha mãe, eu falei, mãe, eu estou me sentindo como Jeremias, né? Não tenho nem como chegar aos pés do profeta Jeremias, mas aquele homem que sentia, que era o profeta chamado Shamash, o profeta chorão. Ele sentia a dor do coração de Deus, ele sentia a dor do coração do povo. E foi um momento, me afastei, fui orar e me doeu. Aquilo me doeu como se fosse ali, algo presente, vivendo aquilo ali. E depois eu fui parando, eu fui voltando à palavra, eu fui voltando à lembrança das profecias. E eu quero falar alguma coisa com vocês, porque a gente tem visto, aliás, é só isso que nós temos visto nas mídias, nas redes sociais e na televisão, enfim. E a gente ouve muita opinião, não é verdade? Porque muitos falam daquilo que realmente é, da história, não sei, mas muitos falam de opiniões, né? Inclusive hoje eu fiquei sabendo de um funcionário de um setor público no Brasil, um setor público muito grande, que ao colocar suas opiniões, né, a favor dos terroristas, ele foi exonerado do cargo. Porque terrorista, eles são maus. Tá? Terrorista, ele não é um bandido comum. Ele é mau. Tá? Enganosamente ou não, né, com a fé dele, com os propósitos dele, no Deus dele, com questões políticas, sociais, religiosas, militares, territoriais, enfim, tudo, ele não tem uma luta pelos seus direitos, digamos assim, seus direitos, uma luta normal, né? Ele realmente, a crença dele
no objetivo dele é tão radical, é tão enraigada dentro daquilo que ele é criado desde pequeno, que ele faz aquilo com a certeza de que ele está fazendo o certo. E ele não teme colocar uma bomba em si mesmo e morrer por amor aos seus propósitos, às suas crenças, às suas lutas, aos seus objetivos, ao seu Deus chamado Alá, que nada mais é a crença do Deus Criador dos céus e da terra, só que por uma crença errada. E o que eu quero falar com vocês agora, e ter um momento de oração, é explicar para vocês onde esse conflito começou. Não vou dar uma aula de história, não quero ser aqui, delongar nisso, mas eu quero explicar pontualmente alguns pontinhos para você entender por que chegou até aqui, tá? Porque eu sei que muitos estão fazendo isso, gente que sabe muito mais do que eu, gente muito mais importante, mas às vezes é bom mais um, né? E um mais talvez até eu esteja sendo mais objetiva, não sei. Então vamos lá, eu quero só ler 3 passagens com vocês. Uma está em Romanos 10, que diz assim, Romanos 10, versículo 8. Na verdade, diz, Romanos 10, versículo 8, na verdade diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, quer dizer, entre judeus, israelenses e qualquer outro povo da terra. Qualquer outro povo da terra, em termos de pátria, em termos de religião. Não há qualquer povo da terra, em qualquer pátria, em qualquer cultura, em qualquer tipo de religião, que se converter dos seus maus caminhos e entender o propósito e o plano da salvação em Cristo, será salvo. Uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se ninguém for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. E aí eu quero ler uma outra passagem aqui que eu separei, que diz assim, lá em Lucas 21 e Mateus 24, Jesus começa a falar dos tempos dos fins, né? Tudo que vai acontecer, todos os sinais, e que nós temos visto todos aí durante séculos, durante anos vimos, mas agora nós estamos vendo de uma maneira assim, surreal, né? Rapidamente e inúmeras vezes. Diz assim, portanto, perdão irmãos, é alergia. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça aos céus, pois a sua salvação está próxima. E aí eu quero terminar com isso aqui. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando vocês menos esperarem. Então, queridos, eu quero começar dizendo algo para vocês. A salvação de todo ser humano está em Jesus Cristo. A salvação do ser humano não está na sua pátria, não está na sua cultura, não está em religiões. A salvação do ser humano está na fé em Jesus Cristo, ok? Isto é resumidamente. Nós temos vários vídeos anteriores aí que explicam bem. E se você ainda não entendeu, você pode pedir, pastora, me explica de novo, bem? Esses dias uma pessoa me ligou e perguntou se eu podia encontrar com ela. Uma pessoa que estava numa outra igreja,
já era até batizada, e falou, olha, eu ainda não entendi Jesus. Eu ainda não entendi quem é Jesus. Você poderia gastar um tempo seu, pastora, me explicando? Eu falei, lógico, né? Se uma coisa que eu amo é falar de Jesus. E marcamos um horário e ficamos em torno de 1h30, 2 horas mais ou menos ali. E nesse período eu expliquei todo o processo da salvação. E essa pessoa ali, desta vez, confessou Jesus com todo entendimento e foi maravilhoso. Ela falou, eu não entendia quem era Jesus. Então, assim, precisamos entender quem é Jesus. Por que de Jesus? Por que a cruz? Por que os braços abertos? Por que os pregos? Por que tudo? E vamos entender a razão de ser. Mas vamos lá falar sobre o que está acontecendo em Israel e que pode começar a se voltar até para o mundo. Nós podemos estar, nós não sabemos, à beira de uma terceira guerra mundial. E seria ela a guerra em Megido? Não sei. São tantas explicações. Escatologia é um estudo que algumas coisas são claras, mas a maioria é simbólica e precisamos juntar com todas as profecias da Bíblia, precisamos, para entender Apocalipse, precisamos, que é a revelação de Deus, a revelação que Cristo fez do final dos tempos a João, precisamos compreender desde Gênesis 1 até Apocalipse 22 e entender muitas coisas que estão nas entrelinhas dos profetas maiores e menores. Então, escatologia é um estudo muito complicado, né? Mas eu sempre digo o seguinte, independente do que for, independente de todas as linhas de pensamentos, o que importa é uma coisa, eu vou para o céu, custe o que custar, pela graça e misericórdia, eu quero ser salvo. Então eu preciso estar pronta, porque a qualquer hora Jesus vai voltar. Agora, uma coisa é certa em escatologia, todos os sinais a respeito do tempo dos fins, eles são ligados diretamente à grande tribulação. Eles não são ligados ao arrebatamento da igreja. Não há sinais para dizer, olha, isso acontecendo, a igreja subirá. Não, os sinais são ligados ao à grande tribulação, ao governo do anticristo, às guerras que acontecerão, às taças da ira de Deus, enfim, tudo, tá? Então, o que isso significa para nós? Que no meio dessa história, a igreja subirá. Não haverá um sinal, eu vou repetir, pontual que diga, esse aqui significa que a igreja vai ser arrebatada. Não. Todos os sinais estão ligados à grande tribulação. A igreja será arrebatada ou antes ou no meio. Tá? Porque a grande tribulação, a tribulação são 7 anos, divididas em 2 períodos de 3 anos e meio. A primeira é a tribulação, onde haverá um governo geral de paz do anticristo, e a grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio, onde haverá a justiça, o cálice da ira de Deus, para provar a humanidade e a destruição do anticristo, terminando numa guerra, para onde Jesus exterminará com Satanás e os seus demônios, jogando-os no inferno e prendendo-os. Então a igreja é arrebatada nesse período aí, tá? Uns acreditam antes, outros acreditam no meio, outros acreditam no fim. Isso não interfere a salvação, tá? Eu fico entre no começo ou precisamente mais pontualmente para o meio, tá? Mas isso não interfere em salvação. Mas vamos lá. Onde começou o problema de Israel com os palestinos? Israel, os filhos de Israel com os filhos de Ismael. Começou após o dilúvio. Eu vou ser bem rápida para a gente não demorar, tá? Começou após o dilúvio nos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. Quando a arca pousa, né, nós sabemos que Deus fez um dilúvio. Quando a arca pousa,
que fica tudo normal, eles fazem um sacrifício de adoração a Deus, e Noé sai da arca e plantando lá suas uvas, suas vinhas, tudo, Noé fica bêbado, bebe muito e fica nu. E por ali dorme. E o seu filho Cã vai lá e encontra seu pai assim. Em vez dele esconder, né, a vergonha do pai, esconder ali o opróbrio do pai, esconder ali o que o pai fez e ajudá-lo, ele vai e expõe para os seus irmãos numa forma de zombaria. Ele expõe para Sem e Jafé. Então Sem e Jafé vão lá, recolhem o pai, ajudam o pai, tudo. E quando Noé toma ciência da situação, ele pega Sem, Cã e Jafé, Sem, Cã e Jafé, são 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e abençoa Sem, que são os descendentes, tá? Que são os que dariam, os que viriam a ser ali os judeus ali. Ele abençoa Jafé, tá? E ele amaldiçoa a geração de Cã. E ele diria que a geração de Cã, os descendentes de Cã, serviriam a Jafé e a Sem, pela maldade do coração, pela imoralidade do seu coração, pela zombaria do seu coração, pela irreverência do seu coração com o seu pai. A geração de Cã, que começou em Canaã, seu primeiro filho, toda a sua descendência, posteridade, iria servir a Sem e a Jafé. Ali começa a confusão, tá? Porque dali gerou cananeus, ferezeus, heteus, jebuseus, filisteus e tudo mais, tá? Inclusive, Gaza está entre a antiga Filístia. A gente vai ver isso na Guerra dos Reis lá atrás, tá? Quando você vai ver lá a Guerra de Saul, a Guerra de Davi, principalmente na época de Saul, havia uma guerra entre os filisteus muito. Dravinda pegou uma parte muito grande também. Os filisteus, os antigos filisteus, né? E Gaza fazia parte da Filístia, que veio de uma geração também, tá? Dos egípcios. Bom, mas muito forte, porque todos eles toda essa parte é árabe, toda aquela parte ali é árabe, tá? Todo o Oriente Médio, a maioria dele deveria pertencer aos judeus, tá? Porém, no decorrer dos anos, decorrer dos séculos, Israel foi abrindo mão de muita coisa. A terra que pertencia a Israel no tempo bíblico não é a terra que pertence hoje. Hoje a terra é bem pequena, tá? Mas toda aquela área ali, toda aquela área árabe, toda aquela área palestina era a terra bíblica pertencente a Israel, mas não pertence mais. Então tudo que você vê ali, Síria, Índia, Iraque, Arábia Saudita, tudo aquilo ali pertencia no tempo bíblico, seria a terra de Israel. Porém, hoje não. Israel só tem Israel e está muito feliz com aquilo ali. Israel não quer mais nada. Ao contrário, Israel já deu muita terra, que biblicamente seria da promessa. Ela só quer viver feliz na sua terra com os seus cidadãos. Isso é o que o povo de Israel quer, tá? Mas toda aquela terra ali palestina, tá? Jordânia, a Gaza, que é uma pequena faixa de, se eu não me engano agora, se eu não erro, 45 quilômetros quadrados. É um pedaço pequeno. Gaza é um pedaço pequeno, se eu não me engano, 45 quilômetros quadrados. Cisjordânia, Jordânia, tudo aquilo ali seria de Israel, tá? E, bom, vamos voltar lá. Então, a história vem vindo, né? E eles guerreando. Aí começou. O tempo todo, a palavra foi que os descendentes de Cã serviriam a Jafé e aos Sens. E nós conhecemos a história. Abraão tem 2 filhos, né? Ele tem uma promessa de Deus de ter o filho da promessa com Sara, mas ele não espera, né? Digamos que incentivado por Sara, ele não espera a promessa, ele tem um filho com a sua concubina Agar, com a sua serva. E Agar gera Ismael, que é de onde vem os árabes.
E dali Abraão tem 2 filhos, Isaque, que é o da promessa de Deus, de onde vêm os judeus, e Ismael, que é de onde vêm os árabes, que não eram da promessa. Quando Abraão expulsa Agar com Ismael da sua casa, porque Sara impõe isso, Agar está para morrer no deserto com Ismael. E Deus promete que Ismael não iria morrer, Abraão ora e intercede por isso, que ele não era da promessa, que ele não voltaria para sua casa, porém que ele seria um grande povo. E os árabes realmente se tornaram grandes povos. Então, os árabes se sentem descendentes de Abraão, como são, né? E os judeus também, descendentes de Abraão, como o são. Só que os da promessa de Deus são os judeus. Os da promessa daquela terra são os judeus. Os árabes têm outra terra. Os árabes teriam outras terras, mas não aquela ali. Não aquela parte ali. Deus teria outra terra para eles. Mas eles nunca aceitaram as outras terras. E de lá para cá foi tendo brigas. Aí você vai ver, quando você vai lendo 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, você vai vendo as brigas, né? Da Filístia com Israel, você vai ver o nome Gaza, você vai vendo várias cidades, nações que eram tomadas por um, tomadas por outro, e aquela briga, e sempre muita morte, quando chega no ano 560, alguma coisa antes de Cristo, vamos voltar um pouquinho, em Salomão, o reino é dividido, né? Nós sabemos da história de Jacó com as 12 tribos, ficam 10, as 12 tribos são os filhos de Jacó, promessa de Israel. Os ismaelitas já estão para lá, brigando em algum lugar, tá? Guarda só que Filístia vem dos árabes, dos ismaelitas. Egito, tudo ali. Perdão, os egípcios não. E eles vão vindo, tá? Quando chega em Salomão, há uma divisão do reino. Jeroboão e Roboão. Roboão, que era filho de Salomão, fica com 2 tribos. De Judá, Benjamim, um pedaço de Manassés, cuja capital era Jerusalém. E Jeroboão, que era um servo de Salomão, fica com as outras 10 tribos, cuja a capital era Samaria. E dali eles vão continuando, né, com essa divisão. Quando em 500 e pouco, a Assíria, não é Síria, é Assíria que sumiu, tá? A Síria, começando com A, não existe mais. Ela toma o reino do norte, que se chamou reino de Israel, destrói tudo e faz uma misturada de povos lá, de estrangeiros em Samaria. E a Babilônia, Nabucodonosor, famoso Nabucodonosor, rei, toma Jerusalém, que era o reino do sul, o reino de Judá. E aí a Samaria se perdeu ali na história, misturou um monte de gente, por isso a eterna briga lá que você vê na história, e Jesus ainda briga contra isso, Jesus ainda fala, prega contra isso, dos judeus com os samaritanos. E onde há a destruição do primeiro templo feito por Salomão, em Jerusalém, passado alguns anos, passados 70 anos exatamente da promessa, eles voltam, o de Israel não voltam, tá? O povo das 10 tribos de Israel se perdem no meio da história. Mas o povo de Judá, que era a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a meia tribo mais ou menos de Manassés, eles voltam para Jerusalém para reconstruir a sua cidade. É onde a gente vê Neemias, vê Esdras ali, reconstruindo muros, reconstruindo adoração, tudo. E Jerusalém se posiciona de novo com os judeus. E aí vem o tempo
Vem Alexandre o Grande, vem os Medo-Persas, vem aquela história toda, e vem Roma, e toma Jerusalém de novo. É a época que Cristo vai nascer. Né? Cristo nasce com os romanos no governo de Roma, tá? Em Jerusalém. E aí nós temos a história de Jesus, o nascimento de Jesus. Jesus morre na cruz, tudo. O primeiro templo ele é reconstruído por Herodes, tá? Reconstrói até um templo mais suntuoso, tudo. Mas Roma está no governo, tá? Acontece a morte de Cristo, acontece a dispersão, a perseguição aos cristãos, e os cristãos se espalham pelo mundo afora, pelo mundo árabe, pelo mundo muçulmano, por todos os gentios, que são considerados gentios, tá? Todas as pátrias, todas as nações, eles vão embora, vão para a Índia, vão para a China, vão embora, eles vão embora. E aí em 70, Jerusalém é novamente destruída, é novamente atacada, o templo, perdão, é destruído, tá? Jerusalém passa novamente por uma guerra, é destruída e continua Roma lá. E aí em irmãos, eu não me lembro agora se foi 136 ou 156, alguma coisa assim, não estou me lembrando exatamente o número agora. Eu não sou muito boa de números, tá? Assim, de lembrar números. Mas eles passam novamente por uma outra invasão e eles vão. Jerusalém, na verdade, foi a cidade que mais foi invadida, destruída, levantada. Invadida, destruída, levantada. Invadida, destruída, levantada. Se eu não me engano, os muros de Jerusalém, eu não tenho certeza do que eu vou lhes falar agora. Mas foram... Eu não lembro agora quantas vezes os muros foram destruídos e levantados. Mais de 8, se não me engano. E das 12 portas que foram restauradas lá em Neemias, somente hoje tem 8. Hoje são 8 portas, sendo que a porta fechada da profecia de Ezequiel, por onde Cristo vai passar, está lá. De todas as portas abertas, destruídas, atacadas, fechadas, reconstruídas, atacadas, abertas, destruídas, reconstruídas, a única que nunca se mexeu foi essa porta fechada. A que se fechou em Ezequiel e está fechada até hoje. Se você for lá em Israel e pisar em Jerusalém, você vai ver a porta fechada em frente ao Monte das Oliveiras, em frente ao cemitério árabe e ao cemitério judeu. É uma coisa maravilhosa, é uma profecia que está lá esperando, porque por esta porta Cristo entrará em Jerusalém. Tá? E de lá para cá, muitas guerras, muitos países tomaram, muitos. De Roma para cá, foram mais de 8 países que tomaram, até a gente chegando em 1917, entre 1917 e 1920, não estou certa agora, não, perdão, em 1517, se eu não me engano, os turco-otomanos tomam Jerusalém e tomam todas as cidades ao redor. Eles dominam tudo ali. Tudo. E aí, em 1917, a Turquia atual fica ali comandando tudo. E quando chegam, dominam tudo. Líbano, Síria, Jordânia, toda aquela área ali, tanto israelense quanto judaica. E quando vai chegar em 1917, se eu não me engano, Inglaterra toma Jerusalém. Jerusalém, em 1920 mais ou menos, toma da Turquia. Inglaterra fica responsável por Jerusalém. Tudo isso são guerras, tá, gente? Guerras. Guerras que vêm, destroem, reconstroem, vêm. E como eu lhes disse, nunca houve uma cidade, um território tão destruído e reconstruído como Jerusalém. Como nunca houve uma língua que se perdeu
e que depois foi restaurada como o hebraico. Né? Então, assim, há várias profecias de Deus sobre Israel, sobre Jerusalém, a cidade da paz. E realmente todas se cumpriram. Quando chega em 1948, aí Israel, Inglaterra devolve Jerusalém e diz, olha, eu não quero mais. Por quê? Ela tinha um interesse nas riquezas de solo de Jerusalém. Né? E nisso já tinha acontecido a Primeira Guerra, a Segunda Guerra em 43, né? Isso termina em 43, ela começa em 30 e poucos, termina em 43. A Segunda Guerra, há o Holocausto, os judeus espalhados pelo mundo, 6 milhões de judeus mortos. E quando, em 14 de maio de 1948, a ONU chega e fala, vem cá, ninguém quer essa terra. Ninguém quer. É uma terra que só dá confusão. Ninguém quer a Palestina. Ninguém quer Israel, ninguém quer Gaza, ninguém quer Jordânia, ninguém quer Cisjordânia, ninguém quer nada. O que nós vamos fazer com isso? A ONU já existia. 14 de maio de 1948, a ONU faz o seguinte. Eles pegam toda aquela terra ali, do mapa, Gaza, Israel, Jordânia, Cisjordânia, pega tudo. Fala assim, ó, vamos dar 50% para Israel, território judaico, judeu, israelense, e 50% da Palestina. Né? Porque Palestina são os antigos filisteus. Por isso que eu falei, guarda os filisteus. Palestina vem de Filístia. São os antigos filisteus. A gente lê muito isso na Bíblia, no Antigo Testamento. Então, toda aquela área ali eram dos filisteus, que também estão entre o mundo árabe, tá? Que também estão entre o mundo árabe. Todos são muçulmanos. E no dia 14 de maio de 48, eles dão 50%, fazem a divisão, 50% da terra para Israel, 50% para a Palestina. Palestina incluindo ali Jordânia, Cisjordânia, Gaza. Né? Em volta fica Líbano, Síria, Iraque, Egito aqui no final, Arábia Saudita aqui para o canto, que já tinha a sua parte. Pois bem, Israel aceita com toda a humildade, mas os palestinos não. E no dia 15 de maio de 1948, um dia depois, eles começam a guerra. Porque eles falam, não, essa terra é toda nossa. Então, aquilo que a ONU deu para Israel, um pequeno pedaço de terra de Israel, Israel humildemente aceitou de volta. E foi quando ela começa a chamar todo o seu povo de volta para lá, e até hoje está chamando. Mas os palestinos, não. E de lá para cá, de 15 de maio de 1948 até hoje, existem guerras. Aí você vai ter a guerra de 6 dias, você vai ter a guerra de 2006, você vai ter a guerra de 1973, que foi uma guerra também muito terrível, a famosa guerra de Yom Kippur. E você vai ter várias guerras, né? Líbano, a de 2006 foi o Líbano. Você vai ter vários ataques, você vai ter o Irã cumprindo uma promessa de que chegaria o dia em que os inimigos diriam, para todo mundo ouvir, que Israel era uma pedra de tropeço para o mundo, como o presidente do Irã já disse isso para toda a mídia ouvir, mundial. Há uns anos atrás ele falou isso, Israel é a pedra de tropeço para o mundo. E aí nós temos então hoje todos esses terroristas muçulmanos radicais indo contra Israel, eles não querem simplesmente uma mudança de vida, eles querem destruir a toda a população para tomar a terra. Tá? Só que a terra é de Israel. E não somente a terra que Israel tem, como a terra que eles também têm. Só que Israel abriu mão. Pela promessa de Deus bíblica, a terra que eles estão, Cisjordânia, a Líbano, Síria, toda aquela terra em volta ali é deles, Gaza, tudo. Mas Israel, no tempo atual, assumiu aquela ali e pronto, acabou. Ela aceitou. Mas eles querem exterminar a população.
para que se tornem muçulmanos e tomem a terra. Queridos, em nome de Jesus, não são todos os muçulmanos que são assim. Tá? Eu sempre digo o seguinte, como em toda profissão, há o profissional bom e ruim, em toda religião, perdão, em toda religião não, como no cristianismo, há os cristãos verdadeiros e há os cristãos falsos, há muçulmanos que têm um coração muito verdadeiro em Deus, só precisa entender que a salvação vem por Cristo. O problema desta guerra é o problema de todas as guerras, é a falta de Jesus, é a falta do amor de Cristo, porque o grande problema do mundo é a falta de amor, porque quando eu não amo, eu não valorizo, eu não desejo a mesma coisa que eu desejo para mim, eu não faço bem, eu não dou, eu não divido, eu não tenho empatia. Então o que falta no mundo é o amor a si mesmo, a valorização da vida, o amor a Deus principalmente, aos seus princípios, conhecimento de Deus que vem através de Cristo, na unção do Espírito Santo, e o amor ao próximo. Se a humanidade tivesse amor ao próximo, nós não teríamos nada, nem os problemas corriqueiros do mundo ocidental, como tráficos, mortes, assaltos, sequestros, nem as guerras do mundo oriental, que são guerras horrorosas, mas que existem também no mundo ocidental. Existem também sacrifícios, existem também coisas feias, radicais, horrorosas no mundo ocidental. Existem coisas que nós nem imaginamos em todos os cantos do planeta. Então o que está acontecendo lá hoje, que é uma coisa terrível, que o mundo está tocando, para todo mundo ouvir, nada mais é do que cumprimento bíblico. Porque um dia, quando Cristo estava na cruz, os árabes não o aceitaram. A Bíblia diz que ele veio para os judeus não o aceitaram. E ele foi para os gentios, e muitos gentios não o aceitaram. Os judeus, quando Pilatos diz: quem vocês querem que eu solte? Querem que eu solte Jesus? Não. Soltem Barrabás. E que o sangue desse Cristo caia sobre nós e nossos filhos. E até hoje, a terra deles é ferida. Gente, eu não estou aqui nem acusando. Ao contrário, eu defendo Israel, porque a Bíblia diz que aqueles que amam Israel e oram por Israel prosperam. E eu amo aquele povo, eu tenho sentido a dor daquele povo. Eu tenho chorado todos os dias por aquele povo. Porque eu sinto como um povo meu. Só que a igreja não substituiu Israel. Israel tem o seu tempo, Israel tem sua promessa, e Jesus voltará e governará em Jerusalém. Jesus governará em Jerusalém. E aquela terra pertence a Israel. Mas ali entre eles, entre os palestinos, tem muita gente que é inocente. E que só é árabe e muçulmano, crendo em Alá, em Maomé, porque não conhecem Cristo. O problema é porque não conhecem o amor de Cristo. Então o que nós temos que fazer e orar é por aquilo que a gente leu aqui. Para que hajam entre eles pessoas que preguem as boas novas de Cristo. Porque todos que estão morrendo lá, como todos que morrem no mundo ocidental, sem Jesus, vão para o inferno. Mas seja no mundo ocidental, nas guerras ocidentais, nas guerras diárias das ruas, das capitais ocidentais, bandidos, traficantes, milícias, e seja lá terroristas, seja no lado de lá oriental, e que corremos perigo de pegarem aviões e enlouquecerem e começarem a ir para as outras nações ocidentais, só Deus para guardar também. Se não tivermos Jesus, nenhum está salvo. E uma coisa é certa, todos nós sairemos desse planeta. Seja através do arrebatamento, seja através de uma morte tranquila, seja dormindo, seja através de uma doença, seja através de uma tragédia. O que nós temos que clamar é para que hajam pessoas que preguem aqui e que preguem lá.
Que preguem aqui e que preguem lá. Não se choquem com o que eu vou falar. É horrível. Meu Deus, que crueldade, que maldade, que monstruosidade, que insensibilidade pegar crianças e decapitar. Mas a alma e o espírito dessas crianças está salvo, tá lá correndo no céu com Jesus. Mas os adultos não. Os adultos que morrerem vão para o inferno. E lá não haverá mais salvação. Jesus morreu pelos judeus, pelos árabes, por todos os gentios. E pode haver salvação. Pode haver. Eu ouvi o testemunho de um dos discípulos, de um dos líderes muçulmanos radicais. Ele era filho de um dos discípulos, filho de um dos líderes radicais do Hamas. E pregaram Jesus para ele. E ele foi salvo. E ele hoje fala, ele conta as crueldades, como o Hamas faz a cabeça das pessoas. Porque eles são terroristas, eles são capazes de suicidar por amor à sua causa, ao seu Deus. De se suicidar, de botar uma bomba e entrar no lugar. São capazes de matar seus filhos, sua família, sua própria família. O que dirá quando os outros? E ele é filho de um dos líderes. Mas houve uma conversão. E ele explicou o que eles fazem. Jesus ama a todos. Eu não estou aqui defendendo ninguém deles. Ao contrário. Tem hora que a gente entra na carne que Israel entre mesmo e detone todos. Mas quando a gente para olhar com os olhos espirituais do amor de Cristo, Senhor, salva eles. Envia palestinos salvos. Será que não há palestinos cristãos? Será que não há árabes que se converteram a Jesus? Deve haver. Envia judeus. Envia anjos. Vai pelo sobrenatural. Quantas histórias a gente ouve de muçulmanos que já se converteram? Porque coisas sobrenaturais aconteceram. Jesus apareceu para eles e pregou o evangelho. Quem somos nós para dizer que isso é mentira? A questão é, precisamos orar sim, para que Deus guarde os inocentes, para que Deus guarde o seu povo israelense, para que Deus guarde o exército, para que Deus traga de volta os sequestrados, mas para que Deus também salve tanto judeus quanto palestinos, quantos todos os muçulmanos dos países árabes, quanto grandes e pequenos, brancos, pretos, amarelos, roxos, brasileiros, americanos, asiáticos, chineses, ucranianos, russos, portugueses. Que Deus salve judeus e árabes, porque na verdade todos são descendentes de Abraão, o pai da fé. E todos em Cristo Jesus, se tornaram disponíveis para a salvação. Então o que eu quero que você entenda hoje é, tem momento que dá raiva? Tem. E eu diante de Deus e diante dos irmãos peço perdão e digo, Senhor, vai lá e dê que o exército israelense fulmine eles. Mas a verdade é, a oração tem que ser, Senhor, no meio dessa guerra, dos dois lados, levanta um povo teu para pregar as boas novas, para pregar o evangelho da paz, para pregar o evangelho do amor, para que judeus e palestinos sejam salvos. Uma vez que o amor de Cristo entra no coração de alguém, tudo muda. O grande problema da humanidade, ocidental e oriental, em qualquer país, em qualquer cultura, em
em qualquer religião, em qualquer tipo de segmento de relacionamento, é a falta de amor. E a falta do amor, que é a fonte de toda a vida, que é o amor de Cristo. Porque em Cristo Jesus nós somos um. Somos a igreja. E Jesus está voltando, sim. Todas as profecias estão correndo de uma forma como nunca vista. E tem sido comprovado, até por cientistas, pessoas que não creem em Deus, que coisas que demoravam 50 anos para acontecer, estão acontecendo em 2, 3 anos. Que de 2020 para 2023, o mundo deu um pulo em todas as questões científicas, de conhecimento, de tudo, que não deu em 50 anos. E que de 2023 para 2030, muita coisa está preparada para acontecer. Mas que só em 2023, o que aconteceu a nível de tudo, de tragédias, de crescimento tecnológico, de tudo, foi um avanço que não aconteceu em 10 anos. Outros em 50. Jesus está voltando. O Senhor tem dado muitos sonhos, muitas visões. Então, eu quero deixar essa palavra para os irmãos. Estejam sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. E aquilo que nós lemos em Romanos aqui, eu quero ler de novo. Nós lemos aqui, não foi? Foi Romanos 10, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como poderão invocá-lo se não crerem? Como poderão crerem se não houver quem o diga a respeito? Como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso a Escritura diz como são belos os pés daqueles que declaram as boas novas do Senhor. Então, o que nós precisamos é que as boas novas do Senhor sejam declaradas. Que Deus levante entre judeus e palestinos, entre judeus e árabes, entre judeus e todas as outras nações, judeus e gentios, entre mundo ocidental e mundo oriental, entre a nossa vida diária em qualquer outro lugar, a começar em nós, pessoas que preguem o evangelho da paz, pessoas que pregam o evangelho da salvação. Só assim pessoas serão salvas, só assim o amor aumentará e poderemos chegar logo ao fim. A profecia diz que o amor iria se esfriará e que a iniquidade iria piorar. Estamos aí. Mas enquanto não chegamos o dia do fim, enquanto não chegarmos no céu, se você e eu ainda estamos aqui, só há um propósito: adorar e glorificar o nome do Senhor, encher os céus de adoração e ganhar vidas para Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós clamamos a Ti agora, Pai. Perdoa dos nossos pecados. Perdoa-nos, Pai, pela ira que vem aos nossos corações, Pai, contra esses terroristas. Sim, Pai, é coisa do ser humano racional se irar. Isso é normal, infelizmente. Mas o problema deles, Pai, é que eles não têm o Senhor. Quem sabe, se o Senhor enviar pessoas ali para falar do Teu amor, muitos serão salvos, Pai. Entre os judeus, entre os palestinos, entre todo o mundo árabe, entre os gentios, entre o Ocidente e entre o Oriente. Levanta um povo para falar de Ti, a começar em nós, meu Pai. Aonde estivermos, Pai, em nossa casa, em nossos vizinhos, em nossos colegas de trabalho, de faculdade, de escola, no meio da rua, no meio da guerra, levanta no natural e no sobrenatural aqueles que pregam as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus todos podem ser transformados e salvos. O mais ruim, o mais terrível homem, o mais monstruoso ser humano pode se tornar salvo e se tornar valoroso
por causa da libertação em Cristo Jesus. Meu Deus, cuida dos inocentes, traz de volta os sequestrados. Pai, faz o que deve ser feito, Pai. Se isso é o início para o fim, para o início da guerra final, glória a Deus, eis-nos aqui. O que tiver de acontecer, eis-nos aqui, Pai. O que tiver de ser, eis-nos aqui, Pai. Amém para aquilo que vem do Senhor. Amém para aquilo que está dentro das profecias bíblicas do tempo do Senhor. O que tiver de ser, será. Livra os que tiverem de ser livrados. Protege os que tiverem de ser protegidos. Pai querido, leva os que tiverem de ser levados. Mas levanta um povo para pregar o teu evangelho de uma forma poderosa, milagrosa, de uma forma tremenda. Há uma profecia que diz que entre Israel será levantado 144 mil judeus que se converterão a ti, Jesus, para pregar o evangelho em toda a terra. Então que sejam levantados 144 mil judeus, judeus messiânicos, judeus que encontraram Cristo como seu Senhor e Salvador, que entenderam que o Senhor já veio, que o Senhor é o Salvador, o Senhor é o Messias, para pregar a salvação entre judeus e árabes e entre todas as nações da terra, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, toma essa guerra em tuas mãos. Tende misericórdia, Pai. Tende misericórdia, Pai. Tende misericórdia deste mundo, Pai. E salva-nos, Pai, pela tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Protege o teu povo. Há uma palavra de justiça sobre Israel. Protege o teu povo, meu Pai. Mas principalmente, Pai, levanta um povo protegido pelo Senhor, para de uma forma sobrenatural e gloriosa e convincente no Espírito Santo, para convencer as vidas a entregarem o coração a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor os abençoe. E até a próxima. Em nome de Jesus.